Boa Pronto. tarde. Pronto. Boa tarde, Claudine. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo, graças a Deus. Um prazer estar aqui, em nome da Amatra 8, para mais uma rodada, né, de conversas e mais um bate-papo sobre esses assuntos mais recentes que têm modificado o mundo do trabalho. E, especialmente, nesta live de hoje, a ideia é nós abordarmos questões essenciais, principais, apresentadas pela medida provisória 936 e como ela foi já preliminarmente analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de convalidação, ou melhor, no resultado final, revogação da liminar que fora concedida pelo ministro Lewandowski. Eu saúdo a todos os que estão ingressando aqui, agradeço a presença de todos. É uma honra, como eu disse, receber o colega e professor Ney. Eu vou fazer um resumo do seu currículo. Professor da UFPA, doutor em Direito pela USP, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, juiz titular de Vara do Trabalho da 8ª Região, além de outras qualificações de seu extenso currículo. E sendo que todas essas que eu já mencionei já são bastantes para qualificá-lo a conversar conosco. Então, eu creio que teremos uma tarde bastante produtiva. Apenas para fazer a introdução do assunto, e para quem eventualmente não tenha ainda tido a oportunidade de fazer a leitura, a medida provisória 936, ela implementou um programa emergencial em razão do cenário pandêmico, ela implementou um programa emergencial de manutenção de emprego e renda. E dentre os seus dispositivos mais polêmicos, veio a possibilidade para duas categorias de trabalhadores, aqueles que recebem até R$ 3.135 e aqueles que recebem acima do dobro do limite dos benefícios previdenciários, a possibilidade de acordos individuais, tanto para a redução da jornada e do salário, como também para a suspensão do contrato de trabalho. E aqui eu já passo a bola para o professor Ney fazer suas considerações. Obrigado. Boa tarde, Claudine. Tudo bem? Quero, antes de tudo, agradecer, tá? A esse convite muito honroso para mim de participar dessa live. Quero cumprimentar o nosso amigo Saulo Mota, presidente da Matra 8, né? Também na pessoa dele, cumprimentar toda a diretoria, né, da nossa querida a Matra 8. Então, para mim é uma honra, uma satisfação atender esse convite. Eu espero poder colaborar, né, contribuir de alguma forma. Quero cumprimentar também a todos os amigos, né, que estão nos acompanhando. Já vi aqui vários colegas e amigos aqui do TRT8. O professor Mauro Schiave acabou de entrar aí. Forte abraço, Mauro. Vi também alguns advogados, né, e temos aí um público bastante seleto que com certeza espera, né, Claudine, um diálogo aqui de uma hora. O Instagram é pontual, né, Claudine? Quando dá uma hora em ponto, Exatamente. ele nos derruba. É impressionante. Quando o papo está ficando bom, aí aquela coisa cai É. e a gente não tem muito o que fazer. Bom, deixa eu
Claudine? Não, eu estava ali, a sua imagem parecia congelada para mim. Pois é, ficou congelada a tua imagem. Ah, mas Pois está é, ouvindo? Está agora ouvindo está direitinho? ok. Não, estou ouvindo tranquilamente, eu estou ouvindo tranquilamente. Está ótimo Tá, agora. tá ótimo, é porque na tua imagem está bem borrada. Deixa eu ver aqui. O pessoal está dizendo que travou. Sair, entrar de novo? Ou não, agora melhorou, agora ficou bom. Agora eu estou te Não, vendo para direitinho. mim está ótimo. É, Tá bom, então eu vou continuar aqui. tá. Bom, como eu ia dizendo, Claudine, a questão é que o que está por trás de todo esse debate que foi travado na 6363 é um cenário. Esse julgamento ele é permeado de circunstâncias interessantes. Se tu me permitires, eu vou pontuar isso aqui muito rápido. Mas eu acho que é interessante colocar isso. Primeiro, claro, um julgamento que foi realizado por meios circunstância, Claudine, é a dramaticidade do caso. Eu vou falar aqui, viu? Presumindo que vocês estão ouvindo, porque às vezes trava aí, Claudine, o teu. A, a dramaticidade do caso, né? Porque nós tínhamos uma discussão que poderia colocar em xeque uma esperada celeridade no encaminhamento daqueles benefícios emergenciais. Então, vocês devem lembrar que o governo inicialmente editou uma medida provisória, publicou uma medida provisória 927, e essa medida provisória, estabelecendo as primeiras diretrizes no campo trabalhista de combate, de refrear, né, os impactos socioeconômicos da pandemia, ela continha um artigo, o artigo 18, muito, muito infeliz, porque ele simplesmente permitia uma suspensão contratual sem qualquer contrapartida salarial. E pior, o governo não injetava qualquer verba, né? Não entrava nesse solidarismo. Então isso foi muito criticado. Em menos de 24 horas nós sabemos, o artigo 18 foi revogado por uma nova MP e veio então a gestação da MP 936. Ela custou aí alguns dias, né? Alguns bons dias. Depois, quando ela sai, você vê já algo um pouco mais, né, elaborado. Talvez essa demora foi porque, de fato, o governo se conscientizou de que precisava realmente botar a mão na massa, participar, né, desse contexto de colaboração, inclusive com verba pública. E aí, nesse momento que a 936 vem, é claro que aqui o caldeirão, né, do mundo dos fatos estava fervilhando. Então, empresas já dispensando em massa, empresas quebrando, né, aquela confusão, Então, era preciso, de fato, ter uma medida que arrefecesse, acalmasse um pouco, né, dessa problemática social que nós estávamos vivendo. E vem a 936. E a 936 vem com dispositivos complementares à 927, trazendo uma regulação, digamos assim, bem intrigante, para dizer uma palavra bem, bem intrigante, que seria suspensões contratuais e reduções salariais proporcional à redução da jornada, mediante uma técnica de negociação que permeava algumas negociações de ordem coletiva, necessariamente, aquela faixa do meio, né, Claudine? Quem tem mais de 3 salários mínimos e até onde ia mais ou menos 12 mil reais, e nas faixas de baixo e de cima, né, os chamados hipersuficientes, lá do 444, parágrafo único, e também os hipervulneráveis, que são os que recebem até 3 salários mínimos, curiosamente se permitiu negociações individuais, redutoras de salário. Então, era claro, patente, que essa era uma discussão que acabaria no Supremo Tribunal Federal. Então, criou-se, né, esse clima em razão da expressa textualidade da Constituição, que pressupõe, né, a negociação coletiva para excepcionar aquela garantia da não redução salarial. E isso foi ao Supremo, como tu bem colocaste, o partido foi Rede Solidariedade, ele ingressou com uma ADI e discutiu essa temática central,
né, do pressuposto da negociação coletiva no âmbito da temática de redução de salário, que conferiu uma interpretação conforme a um dos dispositivos, o parágrafo 4º do artigo 11 da MP 936. E ele conferiu, Claudinho, assim, em termos bem sintéticos, buscando imprimir um mínimo de eficácia constitucional, né, dizendo que aquelas pactuações individuais, elas dependiam não apenas daquela comunicação do empregador aos sindicatos, porque esse é um texto da MP 936, né? É exatamente isso. Esses acordos individuais redutores de salário ou de suspensão de contrato, eles precisariam ser comunicados ao Ministério da Economia para viabilizar o benefício emergencial. Mas ele também, no mesmo prazo, o empregador tinha o dever de comunicar à entidade sindical para que ela tomasse conhecimento dessa pactuação individual. E aí o ministro Ricardo Lewandowski, ele tentou compatibilizar esse arranjo da MP 936, dizendo com a previsão que... de comunicação. Isso, ele tentou conferir efeitos jurídicos incisivos ao parágrafo 4º, dizendo que a simples comunicação ao sindicato não atendia ao vetor constitucional se não tivesse consequências jurídicas, né? Então, não bastaria uma simples comunicação sindical. E aí ele vai e emite uma decisão monocrática que diz que esses acordos individuais, eles não vão ter plenitude de validade jurídica, né, enquanto não existir uma manifestação sindical, omissiva ou comissiva. Ele até, tentando diminuir um pouquinho, tentando entrar um pouco mais nas particularidades que ele sabia que iam ser discutidas, ele colocou que se os sindicatos calassem, esses acordos seriam reputados como válidos. Então, veja, a tese que ele abraçou foi uma tese que, pelo menos à primeira vista, no exame perfunctório de uma liminar, era de quem não visualizava a chamada inconstitucionalidade acachapante, patente, né? Algo que, por exemplo, foi defendido posteriormente na sessão pelo ministro Fachin e pela ministra Rosa Weber. Eles defendiam, né, a inconstitucionalidade gritante, por violação ao próprio texto constitucional, né, a sua própria literalidade. E não foi essa, porém, a concepção do ministro Ricardo Lewandowski, porque se ele tivesse essa concepção, não temos dúvida, ele teria conferido a liminar na extensão pretendida pelo partido político, pelo autor, né? Ou seja, usando as expressões individuais, né? Declarando a inconstitucionalidade de pronto de qualquer negociação individual, porque é ofensora do texto constitucional. Não foi esse o caminho que ele escolheu. O ministro ele tentou realmente fazer um caminho de harmonização. E essa harmonização passou pela tese que eu já mencionei, de conferir máxima eficácia jurídica, esse parágrafo 4º do artigo 11 da MP 936. E aí o que aconteceu? Criou-se, Claudinho, uma espécie de condição resolutiva dos acordos individuais. Isso foi muito debatido ao longo das sessões, né? Porque foram 2 sessões, esse temor de que o acordo individual ele portasse envergadura jurídica plena, inclusive para fins de benefício emergencial, apenas depois de uma manifestação sindical. As dúvidas começaram a surgir por vários motivos. Primeiro que, por exemplo, a liminar, ela não falava quanto tempo tinha que se esperar. Nós sabíamos que o empregador ele tinha que comunicar ao sindicato, mas não mencionava. O artigo 617 da CLT até teve seu prazo encurtado, né? De 8 para 4 dias. Mas tem toda uma técnica ali, primeiro para sindicato, se ele se omitir, vai para a federação, depois para a confederação. Mas mesmo que se atenda ao escalonamento em prazos reduzidos, qual seria o tempo para essa manifestação sindical, né? Qual é o tempo para você ter a segurança de que esses acordos individuais seriam plenos? Essa liminar traria carga jurídica de segurança suficiente, por exemplo, para viabilizar no âmbito do governo a concessão dos benefícios emergenciais?
né? Os sindicatos teriam aparelhamento suficiente para atender essa demanda massiva por negociação coletiva? Então, Claudine, todos esses fatores juntos levantaram realmente uma grande dúvida a respeito dos efeitos jurídicos concretos da liminar do ministro Ricardo Lewandowski. De modo que, era o que se esperava, vem um embargo de declaração, né? E nesses embargos de declaração, existe uma série de considerações, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas eles dizem que a negociação coletiva não foi desprezada, tal, que lá na MP tem um arranjo também prevendo negociação coletiva. Eles dizem que há uma frustração, né, do benefício emergencial ser usufruído de imediato, né? As empresas, diante desse contexto de uma possível condição resolutiva, né, de chancela sindical para a validade plena do acordo individual, houve uma divulgação massiva de informações de que as empresas optariam pela dispensa em massa, né? Então, é exatamente tudo aquilo que a gente não quer, né? Nenhum de nós queria exatamente que as empresas aumentassem os já alarmantes índices de desemprego. Então, vêm os embargos apontando contradições e omissões. Contradições não há, a decisão do ministro em si, naquele momento, estava tranquila, mas apontando algumas omissões, especialmente perguntando sobre a eficácia do acordo individual. Quanto tempo tem o sindicato? E se ele se recusar, como é que fica? Se o sindicato se manifesta dizendo, eu não concordo com esse acordo. Então, isso ficou em aberto. Eu até acho, viu, Claudinho, que na leitura que eu tenho da primeira decisão do Ricardo Lewandowski, que eu não tenho dúvida que ele não disse isso, ele vai dizer na segunda decisão, mas eu até acredito que ele quis dizer que os acordos individuais teriam validade plena, né? Inclusive até para os benefícios emergenciais. Eu tento interpretar dessa forma, porque senão a gente ia entender que ele estava realmente buscando neutralizar essas regras emergenciais. Eu tenho certeza que essa não era a intenção dele, não era. Então, mas veja, isso é uma interpretação, de fato precisava ser esclarecido. E esses embargos foram rejeitados. O ministro demonstrou muita sensibilidade, rapidamente na segunda-feira de manhã ele já publicou a decisão refutando os embargos. Rejeitando os embargos, formalmente, Claudine, porque materialmente ele acolheu para prestar alguns esclarecimentos que eram relevantes, né, para poder trazer um pouco mais de esclarecimento para essa situação que ficou. Então, o ministro rejeitou, dizendo que não havia omissão ou contrariedade, omissão ou contradição, mas ele fez alguns esclarecimentos. E aí são os pontos centrais da decisão dele mais importantes. Primeiro, ele diz com letras claras que nenhuma disposição da MP 936 estava sendo declarada inconstitucional. Então, a MP 936, ela tinha sua eficácia plena, estava valendo. Ele também disse que esses acordos individuais, e aqui foi um ponto que ele trouxe, de fato, que uma segurança jurídica, ele esclarece que os acordos individuais, eles portam efeitos jurídicos imediatos, tá? Salvo advento de uma norma coletiva posterior, trazendo regra mais benéfica. Então, ele deixa claro isso. Os acordos são individuais e eles são válidos, feita essa comunicação patronal aos sindicatos, eles valem plenamente, de maneira imediata e plena, inclusive, para os fins do benefício emergencial. Aí, Claudinho, ficou uma situação, veja, ele precisou fazer essa declaração, a meu ver, acolhendo materialmente os embargos de declaração, e neste particular ele recua, a meu ver. Ele recua na tese dele. Ele recua para dizer, não, peraí, realmente os acordos têm validade plena, até uma possível modificação por norma coletiva vindoura, mais benéfica, né? Inclusive para fins emergenciais de benefício, isso está valendo. Aí, com esta decisão, ele injeta, a meu ver, uma dose cavalar de segurança jurídica. Aí ele consegue trazer esse esclarecimento e fica evidente que, na perspectiva dele, com esse ajuste na decisão dos embargos, a ideia dele não é mais aquela.
a de que a simples comunicação não implicaria em eficácia jurídica plena dos acordos individuais. Na segunda decisão, ele recua e admite que essa comunicação implica, sim, plena validade jurídica dos acordos individuais. Então, ele não negou, né, vigência, segundo o entendimento do ministro Ricardo Lewandowski, a 936, onde estabeleceu essa técnica de chancela sindical a posteriori, não violou a Constituição Federal. Repito, nos termos da decisão do ministro Ricardo Lewandowski. E foi isso que foi para a decisão do plenário, né, Claudine? E aí, o que acontece? Olha que curioso. Vem o autor, né, e diz que concorda com a liminar. Né? O autor vem e diz, não, a gente quer, se possível, a liminar por completo, mas para a gente está tudo bem. E para o nosso espanto, o ministro André Mendonça, né, vem representando a presidência da República, a AGU, e diz, nós concordamos também com a liminar. E aí a gente vê uma situação, até quando chegou nesse momento, Claudine, eu fiquei, então acabou o julgamento. Eu pensei, porque, fizeram um acordo. Fizeram um acordo. Aliás, o ministro Ricardo Lewandowski disse isso. Ele diz, olha, o André esteve comigo, nós conversamos, elogiou demais o rapaz, e aqui a gente conseguiu alinhavar, ou seja, ficou muito claro ali que houve uma construção, né? Então, quando vem... Ele refere, né, que teve uma conversa exaustiva com o AGU. Exatamente. Aí... Quando ele diz isso, qual é a minha percepção? Que foi a tua também, pelo que eu percebo. Foi a de que estava encerrado o julgamento. Né? Você tinha uma confluência de vontades do autor, do réu e do relator, no sentido de que a liminar, nos termos da decisão que rejeitou os embargos, seria um estado jurídico de coisas satisfatório para todo mundo. E o que se seguiu depois, Claudine, foi uma impressionante recusa total de todos os ministros quanto a essa tese. Todos foram contra isso. Inclusive Rosa Weber e Fachin, que não concordaram com a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que concedeu parcialmente. Na minha modestíssima opinião, foram os melhores votos. Foram exatamente os do ministro Fachin e o da Rosa Weber. Eu penso que foram os que mais atenderam ao pressuposto básico da função do Supremo Tribunal Federal, que é a guarda e a preservação da Constituição, dos seus princípios e dos seus preceitos. Tu sabes que no meio do julgamento, eu não sei se tu acompanhaste por completo o julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski, que certa altura do julgamento, ele percebe que ele ficará sozinho, né? E aí ele pede para se manifestar e diz, olha, pode até ser que no mérito eu acolho a tese da ministra Rosa e do ministro Fachin. Porque deu a entender realmente qual foi a impressão que eu tive, tá, Claudine? Ele tentou encampar uma solução negociada e o pleno não acatou. O pleno não acatou. O pleno não acatou uma solução construída. A verdade foi que cada ministro defendeu a plenos pulmões cada tese que entendia ser da sua convicção. Essa foi a verdade, né? Então não houve, ou seja, o trabalho de negociação decisória foi bacana, foi interessante, é um contexto polêmico, é um contexto pandêmico, mas isso não contagiou o espírito da construção coletiva, não contagiou os outros ministros. Você vê depois o ministro Alexandre de Moraes abrindo divergência, fazendo uma estruturação lógico-sistemática na perspectiva dele. Depois vem uma sequência, Barroso, né? Aí Fachin vem junto com Rosa Weber, fazem divergência também, e foram se alinhando à esquerda e à direita, e no centro o Ricardo Lewandowski, o ministro, ficou isolado, ficou completamente isolado. Então, as coisas foram se encaminhando de uma maneira que, ao final, venceu a tese jurídica, né, pelo menos no âmbito dessa decisão primeira de confirmação de liminar, cassando a liminar, mesmo ela tendo concedido apenas parcialmente, mesmo ela tendo reconhecido validade constitucional ao texto,
mesmo ela simplesmente fazendo uma conformação, né, para a Constituição Federal, ainda assim essa tese caiu. Essa tese caiu e caiu para uma tese que, a meu ver, foi uma tese que acabou sendo lançada ao plenário, e o plenário, por maioria, admitiu a plena validade dos acordos individuais, em resumo, partindo do pressuposto que as circunstâncias fáticas são excepcionalíssimas e admitiriam, portanto, uma derrotabilidade, digamos assim, um afastamento tópico, momentâneo e temporário do inciso 6º do artigo 7º da Constituição. Eu tenho, sabe, Claudine, eu tenho por mim que a estratégia não foi equivocada, a estratégia do encaminhamento da coisa, né? Porque me parece, e aí eu vou te dar a minha opinião a respeito da decisão, e eu faço essa crítica acadêmica, uma pessoa do ministro, claro, né? A gente faz análise do conteúdo, né, jurídico da coisa, dentro da liberdade de cátedra que a gente tem. Mas eu sou sincero, Claudine, a impressão que eu tenho é que os argumentos de refutação dos embargos são os mesmos que serviriam para rejeitar a liminar. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, ele tergiversou ali, sabe? Ele parece que ele balançou na posição dele. Por que eu digo isso? Porque quando ele analisa os embargos de declaração, ele reconhece, ele volta atrás, já te disse, né? Ele primeiro entendeu na primeira decisão que tinha que ter um efeito jurídico essa comunicação, não era só comunicar. Depois ele recua para dizer, não, a comunicação já é suficiente, já está plenamente válido. Até porque, diz ele, não se pressuporia que o presidente da República criaria uma MP imaginando que os sindicatos seriam meramente arquivistas. Então é natural pressupor que essa comunicação ela demandaria uma atuação sindical, né? Um envolvimento sindical a posteriori, é polêmico, mas envolveria. Ou seja, se aguardaria, teria a expectativa de que os sindicatos, tomando conhecimento dos acordos, atuassem. Seja para silenciar nos acordos que ele concorda, seja para buscar uma negociação coletiva melhor para os acordos que discorda, seja para frustrar da intenção coletiva, Claudine, judicializar a questão. Judicializar a questão, tentando discutir aspectos outros. Então, me parece que quando o ministro Ricardo Lewandowski, na decisão dos embargos, ele diz também, por exemplo, olha, tanto é verdade que o governo imaginou que a atuação sindical seria ativa, proativa, né? Tanto que reduziu pela metade o prazo de negociação lá dos 617, ou seja, o ministro argumenta no sentido, na segunda decisão, de que realmente era lógico e razoável se esperar que os sindicatos não recebessem essas intimações e simplesmente arquivassem em pastas. Ele, na verdade, iria atuar, que era o que se esperava. Então, veja, Claudine, esses argumentos seriam argumentos suficientes para ter rejeitado a liminar. Porque ele poderia ter dito exatamente isso na liminar. E me parece, essa é só uma impressão. No desembargo de declaração, ele sacrificou a liminar que ele tinha concedido. Exatamente. Foi exatamente quando eu vi a decisão dos embargos de declaração, os esclarecimentos, porque ele rejeitou os embargos, mas prestou esclarecimentos. Esses esclarecimentos eu vi que ele já havia sacrificado. Os argumentos da decisão de embargos fulminaram a decisão dele primeira. Está entendendo? Ou seja, se ele entendia daquela forma, ele deveria ter rejeitado a liminar. Independentemente, veja, da pertinência, da validade, da segurança, ou da posição. Eu estou dizendo ele como pessoa e como ministro. Então, me parece que ele poderia... É claro que é fácil a gente agora dizer isso, né? Não, mas, assim, talvez se ele tivesse usado esses mesmos argumentos, dito que não há de se esperar que a atuação sindical não vai ser passiva, que com certeza isso é verdade, tanto que a MP diz que tem que ser intimado o sindicato e o prazo de negociação foi reduzido, tanto é verdade que a Constituição também fala que tem que ter negociação coletiva para reduzir salário. Enfim, dizia tudo isso e poderia até dizer, se essa era a convicção dele naquele primeiro momento, inclusive amarrar, dizendo que, olha,
Tanto é verdade que esses acordos individuais, por óbvio, devido a essa arquitetura, terão validade apenas na convalidação sindical e em deferir liminar. Tu estás entendendo? Em deferir liminar. É uma situação interessante em que, apesar de indeferida liminar, ele alcançaria os mesmos objetivos, porque isso ficaria alinhavado no plano do direito, sem vinculação, é claro, mas ele daria um norte, porque, de fato, a MP não entra nesses detalhes. Mas eu acho que quando ele tentou esse caminho do meio, ele viabilizou jogou para o plenário o que era o mais perigoso, Claudine, que foi o que aconteceu. Acabou se discutindo no plenário, não o parágrafo 4º do artigo 11 da MP 936, não se discutiu qual é o efeito jurídico dessa comunicação. O que se discutiu foi simplesmente se acordos individuais redutores de salário em contexto pandêmico teriam validade plena e suficiente. E foi isso que aprovou. Foi isso que passou. Então eu acho que no final saiu pior. Tu tá entendendo? Saiu pior. Infelizmente. Infelizmente. Então essa avaliação, claro, é uma avaliação já posteriori, que a gente analisa já friamente, né? É claro que tem o calor do momento ali, aquela pressão toda, mas me parece que ao final essa tese realmente ficou incômoda. Exatamente. E se nós partirmos, ainda que esse julgamento tenha sido exclusivamente para ratificar ou não, ou seja, seria o julgamento para o referendo ou não da liminar concedida pelo ministro Lewandowski, a não ser que aconteça uma guinada assim, tsunâmica, o mérito vai ser esse o mesmo. O mérito, eu acredito que já foi Tu fala praticamente do julgamento de mérito da nota 6363? Não tem, aí difícil. Aí tem que ser uma outra pandemia. Pois é. Olha, tá mas difícil. Assim, não dá. Eu acho que as cartas foram colocadas na mesa, Claudine. Ali não tem jeito. Ali exatamente. Eu acho que, mas a impressão que eu tive, pelos fundamentos apresentados, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi quem abriu a divergência em primeiro plano, foi de que, como você bem disse, não tratou da questão da comunicação ao sindicato, que era uma questão central, inclusive, qual é o efeito disso, não tratou disso, fez várias conjecturas sobre a excepcionalidade, fez algumas assertivas que, com todo respeito, no meu ponto de vista, eu reputo equivocadas, como, por exemplo, ele dizer que a participação do sindicato em acordos ou convenções coletivas seria necessária, ele fala isso num determinado momento, em situações de conflito, ele usa isso, e que essa situação não seria de conflito, seria de convergência. Ora, se eu tenho direitos antagônicos, se o empregado vai ter que concordar com a redução do salário e da jornada, e o empregador vai ter que assumir determinadas responsabilidades, como a garantia provisória de emprego, aí você tem um conflito. Talvez você não tenha uma divergência mais belicosa, mas isso é um conflito. E ele excluiu essa possibilidade, né? E me preocupou muito o que transpareceu no sentido de que a Constituição não responde a momentos de crise. Isso eu fiquei muito preocupada. A única que ressaltou isso muito bem, no meu ponto de vista, foi a ministra Rosa Weber, e ela fala isso com muita propriedade. Ela diz que todas as exceções e as flexibilizações contempladas no rol de direitos e garantias individuais, aquele do artigo 7º, já são para momentos excepcionais. As flexibilizações lá contempladas, elas já respondem a momentos de excepcionalidade, seja
qual foi esse momento de excepcionalidade. Ou uma crise dentro do âmbito de uma empresa, digamos, uma situação temporária no âmbito de uma empresa, ou uma crise regional, com base em alguma situação específica, como aconteceu com as tragédias decorrentes das barragens, né, do rompimento das barragens, ou uma situação de âmbito nacional como essa. É verdade. Então, eu acho que a Constituição, ela traz, sim, elementos para você responder, para você traçar diretrizes para a sociedade sobre como esses conflitos vão ser dirimidos. Eu fiquei muito preocupada com isso, porque hoje nós temos uma crise no primeiro momento, em razão de uma pandemia. Mas pós-pandemia nós vamos ter uma crise econômica, ou uma recessão, ou enfim. E aí isso também será motivo para que direitos e garantias individuais sejam afastados ou pelo menos tangenciados em nome de uma excepcionalidade ou por meio, por exemplo, de uma medida provisória, né? E até a troca, né? Falou-se muito no julgamento, mas o trabalhador está ganhando uma garantia provisória. Mas são só 90 dias depois daquelas condições específicas lá. E ainda por cima, em uma das condições, prevê, eu acho que algum dos ministros ressaltou isso, prevê que a medida provisória prevê que o próprio empregador pode denunciar esse contrato, esse acordo individual. Ele pode celebrar um acordo por 90 dias e, passados 30 dias, ele dizer, não, mas agora eu incrementei meu delivery, eu fiz alguma coisa, eu retomei minha atividade econômica, vamos desfazer o nosso acordo e voltar ao salário normal e à jornada normal. E essa opção, a MP concede apenas para o empregador e não há nenhuma condicionante de o trabalhador aceitar ou não. Eu fiquei preocupada com o encaminhamento do julgamento nesse sentido, apesar de reconhecer que medidas precisariam ser adotadas, a medida provisória, o instrumento medida provisória é o adequado para isso, porque você tem as condições de urgência, emergência, né, da situação, inclusive, de calamidade pública, são perfeitamente configuradas. Mas eu faço essa ressalva, realmente, e tenho essa preocupação. A única ministra, Claudine, que tocou no elemento que eu acho que era central do debate foi a Rosa Weber. Quando porque assim, ela foi a única que disse, textualmente, a técnica de inversão da proteção sindical, a posteriori, de a priori para a posteriori, viola o núcleo do direito fundamental à representatividade, né, o direito fundamental social à negociação coletiva. Ela foi a única que tocou no âmago, a meu ver, no âmago da questão, né? Então, os outros ministros trouxeram, o Barroso trouxe argumentos técnicos de autocontenção em respeito a deliberações de outras ciências, né, que a MP é um arranjo de várias expertises, né? Então haveria que se reconhecer essa construção, de maneira que se tirasse aqui uma coisa, desestruturaria o resto. Então, agora o que tu falaste aí, Claudine, é importante. Esse é um cenário que a gente fica assim preocupado, para não deixar de ser sensível, né? De entender que realmente é uma situação que talvez a gente nunca, nossa geração, não viveu nada igual, né? Mas, em contrapartida, não abrir mão da convicção de que a quarentena não alcança a Constituição Federal, né? A Constituição Federal, pelo contrário, ela é o nosso marco civilizatório em tempos de escassez e de bonança, de normalidade e de anormalidade, né? Então, é muito importante, conjugar esses fatores não é fácil. Então, a gente geralmente tenta ir para um lado ou para o outro, é muito complicado. Agora, o que eu posso dizer, assim, me parece, Claudine, é que
eu não tenho dúvidas, e aí tu falaste muito bem, que quando a Constituição, obviamente, ela prevê a irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva, é óbvio que a nossa Constituição ela está regrando um cenário de crise. Ela está regrando um cenário de crise. Não se pressupõe, ou seja, o texto, portanto, legitima o raciocínio de que essa negociação coletiva redutora de salário pressupõe um contexto de fato excepcional de crise. Então a gente logo, a conclusão lógica é de que se nós estamos num cenário de crise, verdadeiramente não tem como contornar a proteção coletiva a priori, né? A chancela sindical redutora de salário. O grande problema, Claudine, é que nós ainda não dimensionamos o tamanho desses fatos da pandemia. Já há, tu sabes que não é só um colapso sanitário, né? Há um colapso, depois do sanitário vem o colapso socioeconômico, depois do socioeconômico, eu até digo, vem o colapso jurídico. Todas essas ações vindo para a justiça, as pessoas sem dinheiro ou alguns espertalhões aí não pagando suas dívidas, segurando, porque e tal. Ou seja, nós vamos ter ondas de colapso. E aí, se nós perdermos as rédeas mínimas da coisa, se o índice de desemprego for lá para cima, a violência o país vai aumentar, a questão do desnivelamento social, socioeconômico vai acirrar e aprofundar mais. Então, qual é o impacto disso para a sociedade? Isso é uma tragédia. E aí, o que eu não estou legitimando ou justificando, mas veja que essa chacoalhada do mundo dos fatos, no mundo do direito, ela está sendo em vários ramos. Tá? A Constituição está sendo desafiada não é só no artigo 7º, inciso 6º, não. Veja que, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele concedeu uma medida liminar flexibilizando, Claudine, as regras mais inflexíveis do sistema jurídico, que é exatamente o de gasto público, teto de orçamento, crime de responsabilidade fiscal. Então, quando você vê um ministro do Supremo Tribunal Federal flexibilizando normas orçamentárias de controle fiscal do ente público, do Estado, é porque verdadeiramente tem alguma coisa muito mais grave do que a gente imagina. Então, provavelmente isso será convalidado, se já não foi, não se recordo, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Não sei se tu sabes, tem uma PEC correndo a toque de caixa, chamada PEC do orçamento de guerra. Né? O Maia, sim. Ou seja, é exatamente uma alteração constitucional tentando, digamos assim, amenizar os rigores constitucionais do seu texto para poder o Estado, né, no caso a União, o presidente da República, viabilizar e canalizar valores para combater a pandemia sem que isso seja considerado nos gastos da lei de responsabilidade fiscal. Então, isso demonstra que, de fato, me parece que nós não estamos numa simples crise. Parece que nós estamos realmente à beira de uma tragédia. Agora, uma outra reflexão é se tragédias são qualitativamente mais poderosas que crises, se isso se justificaria como fator do mundo da realidade que realmente vilipendia o texto constitucional. Aí já é uma reflexão um pouco mais complexa, porque, de fato, o texto constitucional é a nossa âncora, né, Claudine? O texto constitucional é realmente o que nos dá estabilidade como sociedade. Então, a verdade é que a estrutura jurídica criada, mesmo para os regimes de crise, entraram em crise. Era isso que eu queria dizer. Muito complicado, é muito sensível mesmo a situação. E partindo assim já para uma abordagem mais prática, considerando que o Supremo manteve íntegra a medida provisória 936, tu achas que caberia ao Judiciário, por exemplo, aferir nos acordos individuais
questões como pertinência, conveniência daquela redução ou daquele acordo individual em razão especificamente da atividade do empregador ou da situação econômico-financeira do empregador? Tu achas que seria Sim, viável excelente essa pergunta. análise Excelente pergunta. pelo juiz? Digamos assim, para ser um exemplo bem concreto, uma empresa que, por ter atividade essencial, não tenha sido afetada pela crise ou, digamos, que tenha tido a sua produção Não teve incrementada em prejuízo função, financeiro, né? como, por exemplo, indústrias, fabricantes de EPIs da área da saúde, enfim, que tem um incremento na sua produtividade, mas ela decide para um determinado grupo ou o indivíduo, já que o acordo é individual, ela pega um ou dois ou três empregados e aproveita e reduz salários e jornada. Descontente esse empregado posteriormente, tu achas que ele levando esse acordo à análise do judiciário, é possível fazer ao judiciário se substituir o empregador e fazer essa análise, mas ele não precisava ter feito essa medida, ele não tinha uma justificativa da crise afetando a atividade econômica dele para que justificasse ele fazer a redução de salário ou de jornada ou mesmo a suspensão do contrato de trabalho. Excelente pergunta, viu, Claudine? Eu diria o seguinte, nós estamos diante de uma regência jurídica excepcional, provisória, né? Ela se justifica apenas no contexto de calamidade pública. Então, existem alguns vetores hermenêuticos. Lembra que a 936 ela é complementar à 927. Então, a gente precisa ver essas duas disposições normativas de maneira conjunta, tá? E quando você vai lá no artigo 927, desculpa, quando você vai lá na MP 927, lá no artigo 1º, o que está dito? Quais são os objetivos? Manutenção do emprego e da renda, né? Resguardo da continuidade da atividade econômica e de trabalho. Então, me parece que existe uma diretriz hermenêutica que diz o seguinte: esta regência jurídica excepcional ela é válida, exata e na medida em que garantir esses escopos. E aí você tem um pressuposto de fato lógico. Se você está diante de um acordo redutor de salário ou de suspensão de contrato em que a empresa não foi impactada pela pandemia, esse acordo é passível de alteração no âmbito judicial. É passível de aferição no âmbito judicial. Então, para mim, é plenamente viável. E te digo mais, acho que as coisas não são tão simples. Por exemplo, a comunicação aos sindicatos, que é o parágrafo 4º lá do artigo 11 da MP 936, ele tem que ter alguma força jurídica, Claudine. Ele não pode ser simplesmente... Ou seja, vamos imaginar que o empregador não comunique ao sindicato. Eu não vou comunicar, eu não estou nem para sindicato. O sindicato não vale nada, eu não vou comunicar. Já que a MP não traz qualquer penalidade, não é verdade? Então, o empregador não comunica. Eu acredito que nós precisamos construir... nós precisamos construir erigir aqui uma linha de pensamento razoável, técnica, que confira o mínimo de eficácia jurídica a essa comunicação. Qual é a proposta que eu tenho colocado nas minhas falas? Eu acredito, e aí, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal no plenário, os acordos individuais são plenamente válidos. Ok, não tem problema. Discussões podem acontecer? Podem, como eu mencionei uma. Pode ter também discussão de erro, dolo, coação, lesão. De vício de vontade. Isso, tudo pode ser discutido. Vício de vontade. Tudo pode ser discutido. Agora, se mesmo assim o empregador não remete, não comunica o sindicato, para mim, Claudine, primeiro, é um ato ilícito antissindical. Especialmente quando houve todo um debate
no Supremo Tribunal Federal, propagado na mídia, exatamente em torno dessa comunicação do sindicato. Então, Exatamente. se o empregador ele não comunica ao sindicato, apesar da validade jurídica do acordo no plano individual, no plano do direito coletivo do trabalho, eu tenho infração a convenções internacionais da OIT e tenho uma conduta antissindical. E essa conduta antissindical, essa relutância, a não comunicar ao sindicato, mesmo obrigado por força da MP e do Supremo, gera antissindicalidade que produz pelo menos dois efeitos, Claudine. Uma no plano material e uma no plano processual. No plano material, reparação por dano moral coletivo. Reparação por dano moral coletivo. E no plano processual, inversão do ônus da prova. Porque, veja, se um trabalhador discute um acordo individual no âmbito de um processo trabalhista e ele diz que foi coagido, tá? Ele diz que foi coagido. E se nós descobrimos que o empregador dele não comunicou ao sindicato, minha querida, eu já tenho todos os elementos para inverter o ônus da prova. Já tenho Na todos os elementos verdade, para inverter o ônus da prova. com relação à comunicação ao sindicato, eu particularmente entendo que nem seria a questão de inversão do ônus da prova, porque quem alega quitação ou adimplemento tem o dever de provar. Então, no âmbito da distribuição normal, da regra geral, para mim, quem alega o adimplemento, não, eu fiz o contrato individual, cumpri todas as obrigações legais inerentes a esse contrato. Então, quem alega o adimplemento tem que comprovar esse adimplemento. Então, para mim, esse é até um ônus da prova normal do empregador. Nós já estamos aqui, já faltam 6 minutinhos. Poxa, passou rápido. Passou rápido para a nossa live, mas eu tenho uma questão interessante. Tu acreditas na possibilidade da submissão ao judiciário, da homologação de transação extrajudicial sobre o acordo individual? Acho que sim, Claudine, não vejo problema. Acho, até para uma segurança maior. Até porque a regência jurídica ordinária da CLT, ela não foi suspensa, ela continua em vigor. Ela só está suspensa naquilo que é incompatível com as MPs. Aí fica temporariamente suspensa. Aí eu tenho outra pergunta. Sendo admissível a submissão desse acordo individual à homologação do Poder Judiciário... O Supremo tenha dito que não precisa, né? Mas às vezes, por segurança jurídica, pode ser que o empregador... Mas, exatamente, sendo submetido esse acordo, essa homologação de transação extrajudicial à análise do judiciário, tu achas que o judiciário tem que mandar intimar o sindicato? Mas, ainda que a empresa já junte nos autos a comunicação que ela fez do acordo individual? Eu acho que juridicamente não, Claudine, por causa da decisão do Supremo. Eu acho que juridicamente teríamos até vontade, mas tecnicamente não há necessidade. Porque o Supremo disse que esse acordo é válido, né? Então eu responderia assim, tecnicamente eu acho que é desnecessário. Não digo que não possa acontecer, mas eu acho que é desnecessário à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Nós já estamos caminhando. Eu queria primeiro, antes de tudo, agradecer as pessoas, várias pessoas aqui participando, né? Nem dá para dizer todas, eu também peço desculpas que eu não tenho tanta afinidade com essa ferramenta do Instagram. Tudo isso é novo para mim. Então, mas agradeço todos os nossos visitantes aí na live, muito bom. E já deixo esses minutinhos finais para você fazer as suas considerações Obrigado, ou agradecimentos. Agradeço aí a sua mediação inteligente, arguta, como sempre, eu te conheço. Obrigado pelo carinho, pelo debate. Agradeço a Matra, né, na pessoa do seu presidente, doutor Saulo Mota. Obrigado a todos os presentes. Eu vejo gente aqui, o Ricardo, nós temos gente aqui de vários lugares do Brasil. E por final, Claudine, eu acho que a gente tem aqui alguns minutinhos. Eu só queria dizer o seguinte: a gente tem que ficar atento, porque o cenário é de crise.
E o meu grande medo é que decisões ou diretrizes jurisprudenciais para cenários de tragédia, se elas se cristalizem em cenários de normalidade. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento final, na sessão de julgamento do mérito, há de fixar claramente a tese de que essa conformação, essa decisão que secundarizou a importância do sindicato na questão salarial, ela tem validade, pelo menos ela tem validade apenas e tão somente para os fins do período de calamidade pública da pandemia. Porque senão a gente fica com essa preocupação de que isso seja utilizado. Eu analiso tecnicamente, mas é óbvio que alguém pode explorar politicamente essa decisão para tentar... Eu tenho minhas posições jurídicas, mas eu tenho essa preocupação de que o que foi dito na normalidade se convalide e valha também para os períodos de normalidade. Essa é a minha preocupação. Então a gente tem que ficar atento a isso também. Exatamente. Eu acho que todas essas questões, toda crise, ela traz construções ou desconstruções, né? Isso é o óbvio. Então, como você vai administrar todas essas novidades ou todo esse novo cenário? E aí nós temos a garantia do acesso ao judiciário, e aqui nós não estamos dois representantes, né, do judiciário. Eu acho... Ah, tá. Eu vou salvar. Ele vai perguntar. Salvar Tá, eu vou salvar. Já fui orientada aqui a salvar. Mas eu acho muito importante, muito instigante. Agradeço todas as suas ponderações e foi uma oportunidade maravilhosa. A Matra 8, em nome da Matra 8, eu agradeço a participação, agradeço a disponibilidade. Eu sei que você está muito lotado, né? Está todos os dias em live, todos os dias falando, e eu acho essa sua disponibilidade assim, fenomenal de discutir, de debater, de trazer reflexões sobre a matéria, e nós da Matra 8 agradecemos muito a sua participação. Muito obrigada mesmo. A alegria foi toda minha, obrigado. Agradeço a todos os que participaram conosco.